call is... Oxe, aula de química é em inglês agora? Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim, senhora. Sim. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos ter 1 hora de aula. E aí eu já conversei com o coordenador para a gente ter uma segunda. Por quê? Porque hoje a gente vai ver mistura homogênea e heterogênea, o que é ótimo. A gente tem que dar uma pincelada nesses conceitos. Só que depois a gente tem que ver separação dessas misturas homogêneas e heterogêneas. E são muitas, e isso cai muito nas provas. Então a gente vai precisar de uma segunda aula para complementar essa aula de hoje. Vou compartilhar aqui então. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, senhora. Sim, senhora. Ótimo. Sim, senhora. Então, pessoal, misturas. Acredito que os termos homogêneos e heterogêneos pode ser que todo mundo não tenha conhecimento, mas a gente vai ver isso hoje a respeito. Para começar, a gente tem os tipos de materiais, tá? Então, eu coloquei essas fotos aí de um milkshake, de uma salada, propositalmente, para a gente poder tirar essa noção da cabeça. Substância. Substância é tudo aquilo que a gente sabe que tem uma propriedade definida. E aí, a gente pode... Tipo, eu posso estudar um determinado tipo de substância e você pode estudar um determinado tipo de substância, tá? E aí, dentro dessa substância, nós temos os sistemas. O que seria um sistema? Se eu tenho uma ou mais substâncias juntas, elas já viram um sistema. Estou falando isso para vocês porque isso são termos técnicos. Pode ser que vocês encontrem nas provas assim. Em um determinado sistema homogêneo, opa, se é um sistema, porque tem uma ou mais substâncias, tá? Só para vocês saberem. E quando a gente tem vários sistemas com diferentes substâncias, nós temos uma mistura. Tá. Onde eu quero chegar? Imagina que vocês foram no Bob's, no McDonald's, vocês compraram um milkshake de morango. Quando você olha para aquele milkshake, vocês só veem o líquido rosa, que é o milkshake de morango, ou seja, vocês só veem uma fase dele. Mas vocês sabem que ali dentro existe açúcar, leite, morango, aditivos químicos, um monte de coisa. Correto? Acho que disso ninguém tem dúvida. Não é só o que estão mandando aqui no chat. O pó de miojo é um sistema assim, porque tem várias substâncias, tá? Então, onde eu quero chegar? Quando a gente sabe que tem mais de uma substância dentro de um sistema, como é o caso do milkshake, a gente chama ele de homogêneo. Homo significa igual, tá? E hétero, diferente, né? Então, homogêneo é quando você tem uma fase só, tipo assim, é homogêneo. Eu não consigo identificar, assim, essa aqui é a partezinha do leite, essa aqui é a parte do morango, essa aqui é a parte do açúcar. Eu não consigo identificar. Ó, ele tá homogêneo, ele tá totalmente misturado, gente. Heterogêneo já é quando eu consigo identificar, que nem tá esse potão de salada aí que eu coloquei. Porque, ó, você tá vendo a cebola, você tá vendo tomate, azeitona, alface. Então, aqui embaixo a gente tem uma mistura heterogênea, porque a gente consegue identificar que tem várias substâncias juntas. E ali, no nosso milkshake, a gente tem uma mistura homogênea. A gente sabe que tem mais de uma substância, mas a gente não consegue identificar olhando, tá? Quer ver? Tem que mandar aqui. Ah, tá. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Aí, como eu disse, mistura, o próprio nome fala, gente, é uma mistura. Sabe quando a gente fala assim, vou fazer uma mistureba? É isso. A gente tem a junção de uma ou mais substância, tá? Homogênea é quando a gente vê ela totalmente uniforme. A gente não consegue ver a diferença. Se a gente misturar vinagre e água, a gente não vai ver as gotículas de vinagre, a gente não vai ver as gotículas de água. Agora, se a gente colocar água e óleo, eu tenho certeza que vocês vão ver umas bolotas ali de óleo. Essa é a ideia de quê? De uma mistura heterogênea, porque elas já não se misturaram completamente. Elas apresentam propriedades diferentes e eu consigo ver que tem mais de uma fase. Aí, na química, a gente tem isso de contar fases. Do tipo, vamos imaginar que eu tenho um copo. Aí, nesse copo, eu tenho óleo, água e areia. Eu estou conseguindo ver que eu tenho 3 fases. Agora, nesse prato aí, esse prato tem folha, tem camarão, tem um monte de coisa. Então, também tem mais de uma fase. Agora, se olha ali na minha mistura homogênea, estou falando que dentro daquele pote tem vinagre e água. A gente não consegue diferenciar qual é a parte do vinagre e qual é a parte da água. Então, a gente fala que é uma fase só. Então, mistura homogênea é sempre uma fase só. Por que eu estou falando disso? Porque é muito comum a gente confundir o fato de
Pode ser a mesma substância que vai ter, que não vai ser uma mistura, mas não é. Como, por exemplo, se eu pegar um copo de água e eu colocar gelo, eu consigo ver o gelo e eu consigo ver a água. Os dois são feitos de água, né? Mas ainda assim não é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eles apresentam fases diferentes. Um gelo é água sólida e a água do copo ela é água líquida. Então eu chamo de mistura heterogênea, mesmo que seja feita da mesma substância, tá? Então fiquem atentos nisso. Aquilo que eu consigo visualizar que tem mais de uma fase é heterogênea. O que eu consigo visualizar tudo misturado numa fase só, que eu não consigo identificar as minhas substâncias, é homogênea. Nenhuma dúvida até aqui, né? Espero. Por exemplo, Eu vou sempre... farinha, Oi. por exemplo, farinha, cimento, hidrogênio. Hum. Dá para ver alguma substância aí? Alguma mistura? Ó, farinha e cimento. O cimento, ele é cinza. A farinha já é, né, meio bege, meio amarelinha. Quando você mistura, eu acho que dá pra gente conseguir identificar que tem mais de uma coisa. Tá entendendo? Agora, Mas, oi. mas se mistura hidrogênio, fica uma coisa totalmente diferente, né? Mas a gente enxerga o hidrogênio com hidrogênio gasoso, que você tá falando, né? É o hidrogênio feito, tipo uma, sabe aquela fumaça do hidrogênio? Ele é líquido. Ah, tá. Líquido. Ah, o gasoso. Gasoso ou líquido? Porque hidrogênio líquido a Líquido. gente quase não. É o líquido. Não. Porque olha só, o hidrogênio é muito difícil a gente conseguir na sua forma líquida. Agora, deixa eu te dar um exemplo, aproveitando que você falou do hidrogênio. Imagina o nosso ar atmosférico. Aqui onde eu estou. Eu sei que aqui existe oxigênio, existe gás carbônico, existe moléculas de nitrogênio, mas eu consigo identificá-los? Sim ou não? Não. Então, o meu ar atmosférico, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Homogêneo. Homogêneo. Entendeu onde eu quero chegar? Porque aí, ó, o heterogêneo é quando eu vou conseguir identificar. Mas aí, é por isso que a gente precisa ter uma segunda aula, porque a gente consegue também separar. Você falou da ideia do cimento e da farinha. A gente também consegue usar métodos de separação para a gente poder justamente separar. Aqui agora eu tenho só cimento, aqui agora eu tenho só farinha. Entendeu? Então, ó, o que que eu quero que vocês façam? Permissão para falar, professora? Pode, à vontade. Então, você vai querer marcar a sua aula para que dia? Eu ainda não sei ao certo o dia, porque eu sempre descubro na semana. Mas eu sei que vai ser alguma sexta-feira. Na próxima, então? Será? A próxima é feriado. Aí pode ser que Então, vamos seja para a outra próxima. depois. Vou falar com o Rodrigo, Então, tá? tá, obrigado. Nada. Então, ó, vocês sabendo isso de homogêneo e heterogêneo que a gente viu hoje, eu quero que vocês me ajudem a identificar. Por exemplo, esse primeiro pote aqui, de macarrão. Macarrão, carne, um monte de folha. Homogêneo e heterogêneo. 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 Um copo de vinho. Vou ver se alguém tá chegando no chat também, aproveitar. Homogêneo, isso. Frango e um monte de tempero. Hétero. Farinha de aveia. Homo. Pedra de granito. Homo, hétero, homo. Aí que tá. Quem tem pedra de granito ou qualquer outra pedra, tipo, na cozinha? Vocês já repararam que ela tem, tipo, várias cores, do tipo, uma parte mais escura, uma parte mais clara? Já repararam? Por quê? Porque a pedra, ela é feita de vários tipos de pedra, tá? Então, nesse caso, ela é hétero. Apesar dela estar, tipo assim, a gente vê ela no estado sólido e a gente tem a sensação de que ela é homo porque ela é uma mistura, mas a gente consegue identificar que tem vários tipos de pedra, tá? Por isso que ela é heterogênea. Ah, alguém me perguntou da farinha de aveia. A farinha de aveia é porque a gente não tem outra mistura além da aveia, tá? Pizza de calabresa, azeitona, um monte de coisa ali dentro. Hétero. Vou falar da areia, tá? A areia, gente, tipo assim,
Aí a gente tem uma questão na química que funciona da seguinte forma. Quando a gente vai trabalhar uma substância a olho nu, é aquilo que a gente vê a olho nu. A areia a gente não consegue identificar do tipo, essa aqui é areia branca, essa aqui é areia marrom, porque a gente não vê grão por grão. Quando a gente vê a parte, a porção de areia, a gente fala que ela é homogênea. Agora, vamos supor que eu vou fazer uma obra na minha casa. Aí eu peço assim, eu quero tanto de areia lavada, eu quero tanto de areia preta. Aí sim, que aí a gente vai ver um bolo de areia lavada e um bolo de areia preta. Aí agora eu consigo ver que é uma mistura heterogênea, tá? Mas se vocês forem na praia, por exemplo, a gente não vai ver a areia, tipo, tem vários grãos ali, mas a gente não vai conseguir identificar a areia, esse é tal tipo de areia, esse é tal tipo de areia. Então a gente fala que a areia da praia ela é homogênea, tá? Esse borrifador aí com água, o que vocês acham? É hétero. Copo de Coca-Cola com leite. Com leite? Não, ó, com gelo. Homo? Hétero, que nem o exemplo que eu falei da água com gelo, tá, pessoal? Suco de maçã. Uhum. Hétero, top. Homo. Azeite. Azeite homo também. E o biscoitinho ali, que a gente consegue ver o chocolate, tem a parte da farinha. Ótimo. Então, vocês pegaram a ideia de hétero e homo. Aí, outra coisa que eu acho muito importante falar para vocês é, sempre que a gente for analisar uma substância, a gente precisa especificar qual é a parte da substância que a gente está analisando. Que nem eu falei assim, ó, a gente tem um copo de vinho. O vinho, ele é homogêneo, a gente sabe que ele é homogêneo. Agora, imagina que eu tampei a minha taça do copo de vinho. Se eu quiser analisar todo o conteúdo dentro da minha taça, eu não vou ter só o vinho, eu vou ter o vinho e eu vou ter essa parte aqui que é ar atmosférico. Vocês concordam comigo? Então, ó, a gente, quando a gente vai falar que algo é homo ou que algo é hétero, a gente vai depender justamente da porção que a gente está estudando. Então, assim, se eu falar, estou estudando só o meu vinho, ele é ele é homogêneo. Oh, meu Deus, gente. Eu tô lendo aqui. Professora, mas ele é misturado. Sim, dá para separar os componentes do vinho? O vinho, nesse caso, não, porque ele já é bem na parte líquida. A não ser que a gente faça o seguinte: tem um dos métodos de separação que a gente pode filtrar em laboratório. E aí a gente precisa evaporar uma parte, aí vai ficar uma parte sólida bem pouquinho, mas aí tá. Isso aí já é específico para laboratório, não o que a gente vai conseguir fazer em casa, como peneira, filtração, nada do tipo. Tá bom? Isso, exatamente. A gente precisa de outros métodos, tá? Porque isso dá para fazer sim. Mas é em laboratório, a gente não vai conseguir fazer isso em casa. Então vamos lá. Teve alguém que falou que chegou agora que estava perdido. A única coisa que a gente viu até agora foi misturas heterogêneas e homogêneas, tá? Heterogêneas quando a gente consegue ver que tem mais de uma fase, quando a gente sabe que tem mais de uma substância, a gente consegue enxergar isso. Dei um exemplo de uma salada, que a gente vê alface, tomate, cebola, várias coisas. E homogênea pode até ser que tenha mais de uma substância, mas elas estão completamente misturadas e a gente não consegue separá-las, como é o caso de um milkshake que a gente compra na rua. A não ser aqueles que vêm mal batidos com alguns pedaços. Água e areia seria hétero, né? E sangue também seria hétero. Aí, gente, chegaram no ponto que eu queria. Tem algumas coisas que a gente olha a olho nu e a gente fala assim, hétero e é homo, que nem o sangue. A gente olha o sangue e o sangue, olhando, ele é homo, né? A gente só vê o vermelho. Mas quando a gente coloca em laboratório, dentro de um microscópio, o sangue, ele apresenta hemoglobinas, ele apresenta aquela parte de gordura, apresenta hemácias. Então, o sangue, tipo assim, em laboratório, aí a gente vê que o sangue, de fato, ele é hétero, tá? E aí tem muita pegadinha nisso. Sangue e leite, é isso que eu queria falar. São os dois que mais tem pegadinha. Porque o sangue, realmente, olhando a olho nu, ele é homo, mas quando a gente vai ver na prática, ele é heterogêneo. A mesma coisa do leite, porque o leite, a gente olha, só tem aquela fase branca lá, né? Tipo, é o leite. Mas o leite, quando a gente coloca no microscópio, ele aparece gordura. Tanto que se a gente ferver o leite, sabe quando sai, tipo, aquela nata, tá? Gasolina, ela é homo. Aí tem outro ponto também. Se a gente mistura água e etanol, eles juntos, eles apresentam as mesmas características. Então a gente vai falar que ele é hétero.
Mas se a gente for analisar, tipo, por meio de processos de separação, aí a gente consegue separar um do outro, tá? Suco de laranja sem coar é hétero, que nem eu falei da água com gelo. Porque, olha, são as mesmas substâncias, mas eu consigo ver as fases diferentes, tá? O vidro tem que ser derretido a temperatura quente, ele pode derreter tudo na passinha. Sim, fica assim. Lágrima. Uhum. Isso mesmo. Ah, eu adoro que vocês estão interagindo, porque é muito ruim quando a gente vem falar e o pessoal não interage muito. Aí, ó, outro detalhe. Imagina agora que eu dei um rótulo para vocês, um rótulo de uma substância. Aí eu tô falando assim, nesse rótulo tem tanto de gordura, nesse rótulo tem tanto de proteína, de carboidrato, pipipi, popopó. Só com o rótulo é suficiente para eu dizer que uma substância é hétero ou é homo? O que que vocês acham? Vocês têm só o rótulo, mas vocês não sabem qual é o produto. Hétero, mais ou menos? Não, acho que sim. Uhum. Depende. Exatamente. Porque, ó, que nem eu falei da vitamina. Ó, vamos imaginar agora um suco. Vocês compraram um suco no mercado, um suco de caixinha, e ele é um suco de pêssego. Quando a gente sacode, coloca no copo, vocês conseguem enxergar algo a mais além do líquido do suco de pêssego? Depende do suco? Vocês conseguem enxergar coisa a mais? Eu só vejo o suco mesmo. O suco ao pé da letra. Não, né? Depende da marca? Tá, então vou dar um outro exemplo. O todinho. O todinho, vocês enxergam alguma coisa além do todinho? Aí não, aí não. Então tá. Então imagina, ó, eu dei para vocês o rótulo do todinho. Aí ele tem todas as características do rótulo do todinho, mas vocês sabem que é todinho. E o todinho ele é homo ou ele é hétero? É hétero? Ele é homo, porque eu só tô vendo uma fase, eu não tô vendo mais nada além disso, tá? Então tá bom. Agora imagina que eu dei um rótulo de uma substância que vocês não saibam o que é. Eu só dei um rótulo. Então, assim, eu sei que tem várias coisas, tem várias misturas. Mas eu preciso saber qual é a minha substância. Tá entendendo onde eu quero chegar? Acho que só o rótulo não é suficiente para a gente dizer que a substância ela é hétero ou ela é homo. A gente precisa saber qual é a substância para eu poder analisar, vai depender. Exatamente. Então, ó, isso me leva para essas perguntas aqui. Primeira pergunta, vou ler aí para vocês. Dois alunos discutem sobre um sistema estudado durante a aula de química. O primeiro afirma que um becker é uma vidraria, tá? Imagina que é um copinho de laboratório. Um becker contendo água pura é um sistema homogêneo constituído de uma única substância. Tá bom. Já o segundo aluno afirma que, na realidade, esse sistema ele é heterogêneo, porque é constituído por duas substâncias. Quais são as duas substâncias? A fase líquida da água e a fase gasosa formada pelo ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases. Qual afirmação vocês acham que está correta? O cara que fala que dentro do becker, que ele está analisando a água é uma mistura homogênea, ou o cara que tem um becker, que está analisando a água e o ar atmosférico dentro do becker, que é uma mistura heterogênea. O que, que vocês acham? A primeira, não consigo ver o ar. Uhum. Depende do que você quer analisar. Gente, o Alex tocou no ponto-chave. Porque olha só, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler esse tipo de questão. Por quê? Um tá falando que ele tá analisando só a água. Então, assim, independente do que tem de gás atmosférico ali dentro, se eu tô olhando só a água ela tá no estado homogêneo, né? Não tem mais nada ali. Então tá bom. O outro tá analisando todo o conteúdo dentro do becker, que é a parte com água e a parte com a parte gasosa. Por isso que tem duas fases, por isso que é heterogêneo para um e homogêneo para o outro. Exatamente. Exatamente. Então, os dois alunos estão corretos, vai depender do que a gente está analisando. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas. Tudo bem? Refrigerante. Refrigerante a gente não vê as bolhas de gás? Se a gente está vendo mais de uma fase, já deixa de ser homo, tá? É hétero. Vamos lá para a segunda pergunta. A água do mar é composta de várias substâncias, entre elas cloreto de sódio, que é o que a gente conhece como sal, tá? Não exatamente o sal de cozinha da água do mar, mas é,
extraído e comercializado popularmente como sal comum ou sal de cozinha, depois de alguns processos. E também tem na forma de sal grosso. Podemos afirmar que a água do mar é... O que vocês acham? Que a água do mar, ela é uma mistura homo ou uma mistura heterogênea? Vamos lá. Homo. Uhum. Depende? Tem espuma? Então, mas olha só. Na água do mar, no caso ele está falando da água e do sal. Você consegue separar, tipo assim, isso aqui é o sal da água do mar, isso aqui é só água. Tá entendendo onde quero chegar? A gente não consegue separar. Visivelmente homo. Exatamente. Agora, só o sal puro. Não, sim, dá pra gente separar, pessoal, tá? Tem elementos para isso. Agora, só o sal puro, vocês acham que é homo ou que é hétero? Ó, pessoal que está respondendo hétero, fiquem atentos a uma coisa. Se eu tenho só sal, se eu tenho só aqueles sal mesmo, branco, o que mais que eu consigo ver além dele? Eu não consigo ver mais nada. Visivelmente, o que eu vejo? Visivelmente, eu só vejo uma fase, que é o sal. Por isso que ele é homo. E agora eu falei o sal puro, o sal refinadinho. Isso, pessoal, tudo visto visualmente, pé da letra, visualmente, o que vocês olham. Agora, se eu tenho um sal grosso, ele é homo ou ele é hétero? Não, porque olha só, Bernardo, né, que perguntou aí dos cubos. A gente sabe que ele existe em vários pedacinhos, mas ele é só ele, tipo, eu olhando, eu só tenho sal, não tem mais nada além do sal. Agora, olha que diferença, se eu pego um tomate e jogo sal por cima, aí a gente consegue ver aquelas gotinhas de sal do tomate. Então agora eu estou vendo duas substâncias e vira hétero, tá? Areia, quando a gente olha a areia da praia, por exemplo, você consegue identificar, aqui eu tenho esse tipo de areia, aqui eu tenho esse tipo de areia, aqui eu tenho esse tipo de areia? Não. Então ele é homem, tá? Agora, olha só, o colega colocou assim: tem sal grosso que tem tempero misturado. Aí a gente consegue identificar de que ele é uma mistura heterogênea, tá? Sim, a água é homo. Mas aí, ó, aquele exemplo que eu falei, eu tenho um copo d'água com água líquida, mas eu coloco o gelo, que é a água sólida, aqui dentro. Agora eu já consigo ver dois tipos, tá? Se eles não colocarem tempero, ele é só homogêneo, só tem sal, só tô vendo sal. Se eu for ver a água, ele fica hétero? Não. A água, ele é homo, só água pura é homo. Ah, tá, tô entendendo agora onde você quer chegar. Água com gás, gente. Água com gás tem a água líquida e tem as bolinhas de gás, que é CO2. Aí ele é heterogêneo, tá? Depende muito da interpretação, sim. Última questão aqui, ó, tem a ver com rótulo. Analise o rótulo da embalagem de um alimento e analise, assinale a alternativa correta. Então, ele está falando aqui, valor energético, carboidrato, proteína, gordura, fibra, sódio, cálcio, está dando várias informações. Mas ele não me falou qual é o tipo de alimento. Vou deixar um tempinho na tela e aí vou voltar daqui a 2 minutinhos para vocês verem. Tentem ver se é A, B, C, D ou E. Pensem nisso. E aí, outra coisa também que a gente vai ver mais pra frente é diferença entre substância e mistura. Mas no momento a gente tá falando só de mistura, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar metade da tela. Só pra ver vocês aqui respondendo. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Tá borrado? Thales, a sua resposta tá meio certa. E aí, o que que vocês acham? Pão francês. Vocês conseguem identificar? Ó, a gente sabe que no pão leva trigo, que o pão leva ovo,
E vocês conseguem identificar esses tipos de substâncias separadas? Ou você só vê uma coisa só? A massa queimada. Vamos lá, ó, já responderam. Alguém já respondeu B? Uhum. E é isso mesmo, gente, é a B, tá? Eu não posso classificá-lo dizendo que é homogêneo, que é heterogêneo, se eu não sei de qual substância se trata primeiro. Eu sei que é uma mistura, que tem várias coisas ali, mas eu preciso saber ainda, preciso de mais informações para complementar, tá bom? Então vamos lá, vou para o próximo slide, deixa eu voltar aqui. Algumas das propriedades das misturas. Aí, nas provas, vocês vão ver isso aqui, curva de aquecimento. Para quem está no sétimo, oitavo ano, eu acredito que vocês ainda não tenham visto o seguinte. Vou fazer uma anotação aqui. Imagina a água, tá? Imagina que isso aqui é da água. A água, quando a gente vê uma curva de aquecimento, aqui embaixo vai estar o estado sólido, tá? Água sólida, imaginem um gelo sólido. Aqui vai estar o estado líquido. Por quê? Porque, ó, no estado sólido, se eu coloco uma determinada temperatura, no caso da água, que é 0 °C, eu vou passar do estado sólido para o líquido. E esse líquido, ó, imagina que eu coloquei na boca do fogão uma panela com água líquida. E eu quero que aquela água ferva. Quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai começar a passar do estado gasoso. Estou falando isso porque isso aqui é um assunto mais para o nono ano. A gente chama isso de estados da matéria. Como assim? A água, a gente sabe que tem água sólida, um exemplo disso é o gelo, a água líquida, que é a água que a gente bebe, água comum. E gasoso, que é a água que evapora, que nem nuvem. Nuvem também são gotículas de água. Então, a gente chama isso aqui o seguinte: esse processo de estado sólido, ó, vou pegar outra cor. Esse processo de passar do estado sólido para o estado líquido, a gente, tá vendo esse TF aqui, ó? A gente chama de temperatura de fusão. Fusão. Fusão é do sólido para o líquido. E esse TE aqui a gente chama de temperatura de ebulição. Ebulição. Que é justamente passar do estado líquido para o gasoso. Quando a gente tem uma substância, gente, uma substância pura, eles vão ter pontos de fusão e ebulição determinados, que nem a água. A água, que é o que a gente conhece como H2O, eu sei que quando ela atingir 0 °C, que é a temperatura de fusão determinada dela, ela vai passar do sólido para o líquido, sim, mas não de uma vez, bum, virou, aos pouquinhos, né? À medida que a gente aumenta a temperatura, passou para o sólido para o líquido. E quando ela passar de 100 graus Celsius, ela vai começar a passar do estado líquido para o gasoso, que é que nem a gente coloca no fogão, esquentou, ela começa a borbulhar e se a gente esquecer aquela panela no fogão, aquela água vai simplesmente sumir, porque ela toda vai ficar no estado gasoso. Então, substâncias, guardem isso que eu estou falando para vocês, tem temperatura de fusão e ebulição definidas e ponto. O da água é 0 e 100. Acabou. Agora, misturas não. Por que mistura, gente? Imagina agora que eu misturei álcool e água. Cada uma vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição separados, tá? Então a mistura nunca vai ser retinho, ó, que nem aqui. Aqui tá retinho, tá vendo, ó? Quando chega em 0 °C, acontece isso aqui. Já em mistura, não, ó. Mistura vai depender. Porque se eu tenho duas substâncias, cada uma vai esquentar de uma forma diferente. Eu, por exemplo, penso o seguinte: o álcool é muito mais fácil do álcool evaporar do que a água. Então é sinal o quê? De que a temperatura de fusão dele é mais baixa do que a água. A temperatura de ebulição dele também é mais baixa do que a água, porque o álcool evapora muito mais rapidinho, tá? Então, onde eu quero chegar? Vai ter em provas esses dois tipos de gráfico. Se vocês estão vendo que isso aqui, ó, tá retinho, significa que é uma substância, significa que é uma coisa constante, não vai mudar. Agora, se vocês estão vendo que ele tem esse ângulo, tá vendo, ó? Esse ângulo meio tortinho aqui, é porque não é uma coisa exata, tá? É à medida que a temperatura está subindo, ele vai mudar o estado físico dele, mas aí a gente chama de mistura, que nem é o caso da água com álcool. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui nos comentários. Consigo ver.
Exatamente, o leite. Opa, só não entendi uma coisa. Leite é visivelmente uma coisa só, mas microscopicamente são diferentes. A gente deveria concretizar microscopicamente o olho nu. Vai depender da questão. Mas o leite e o sangue especificamente, são pegadinhas. Em qualquer questão, eles vão ser considerados heterogêneos. Porque o sangue. é, A gente não analisa o sangue, tipo. Como é que eu posso dizer? Na questão vai dizer assim: dada a análise clínica do sangue, esse tipo de coisa, tá entendendo? Então, é heterogêneo, saiba que é heterogêneo. Então, físico pro líquido. Ó, fusão aqui embaixo, ó, estado sólido pro líquido. E ebulição líquido para gasoso, tá? Então, ó, com base nisso que eu falei para vocês, de que a gente, quando é uma substância, ó, o que está escrito aqui embaixo, ó, a maneira de diferenciar é a curva de aquecimento. Quando é uma substância, a gente tem a curva de aquecimento assim retinha. E quando é uma mistura, a curva de aquecimento ela não vai ser constante, ela vai ser variável, tá bom? Porque ela não apresenta temperatura de fusão e ebulição bem definida, vai depender, tá? E aí eu trouxe um exercício para vocês identificarem também, ó. Vou deixar aqui assim na metade da tela para poder ver o que vocês forem respondendo aí também, tá bom? Tentem fazer. Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários. Uhum. Ah, o pão doce é hétero. É, isso é. Tem pão com banana, tem pão com goiaba, com coco, eu consigo ver. Não, gente, não funciona só com líquido, não. Um exemplo disso foi aquela pedra de granito. A pedra que a gente tem na cozinha, né? Algumas pessoas. Que a gente consegue ver que ela tem uma parte mais escura, uma parte mais clara. É porque essa pedra é a junção de várias pedras juntas, tá? Então, no estado sólido também ocorre de ser hétero ou homo. Uhum. Ah, é. Eu vou falar para vocês fazerem uma experiência em casa depois. Me lembrem. Se eu colocar 1.000 cubos de gelo, vai dar quantas gramas? Uhum. Depende do tamanho do seu cubo de gelo. Uhum. Uhum. O gelo, gelo puro, se eu olhar só o gelo é ômega. Sim, eu chamo de ponto de fusão também, tá? A temperatura de fusão que eu me referi, no caso, 0 e 100. Uhum. Ó, já responderam a letra B. B? É. B, C, D. Tá confuso. A 1 está igual o tempo todo, isso mesmo. Esse não tá na apostila não, Luiz. Não. Tá, então vamos lá. Vamos analisar juntos. Tá, então vamos lá, olha só. A matéria existe principalmente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? A maior parte da matéria é constituída por mistura de substâncias. Cada substância possui um conjunto único de propriedades físicas e químicas que pode ser utilizado para identificá-las. O gráfico a seguir apresenta a curva de temperatura versus o tempo, tá? Então, ó, essa aqui é a temperatura que ela aumenta ao decorrer do tempo.
E aí tem 3 amostras, 1, 2 e 3. Partindo do estado sólido, aqui embaixo, no tempo t e 0. Então, eu sei que aqui em cima já vai estar em outro estado. É correto afirmar que a amostra 2, essa aqui, a amostra 2, apresenta temperatura de ebulição de 20 graus Celsius. Lembrando, ó, temperatura de fusão vai aqui embaixo, lembra? Que quando passa do sólido para o líquido. E ebulição é do líquido para o gasoso. Então, ó, o que vocês acham? Ó, aqui não, né? Na verdade, aqui em cima é a temperatura de ebulição, não a temperatura de ebulição aqui em cima. Aqui embaixo, então, onde está 20 graus Celsius, é a temperatura de fusão, tá, pessoal? E aqui em cima é a temperatura de ebulição. Então, essa aqui está errada. Já vou colocar um X assim que não é, não. 2. B, né? A amostra 2 aquece mais rápido que a amostra 1. A 1 está constante ali. Não tem alteração nenhuma. A 2 está aquecendo igual também. Tá tudo bem aqui, né? Inclusive, a 2 está aquecendo até um pouco mais lento. Tá? Então, essa aqui está errada também. C. A temperatura de 50 graus Celsius, então eu vou lá, ó. Aqui na temperatura de 50 graus Celsius. A amostra 1 se encontra no estado líquido? Gente, a amostra 1 nem fala se ela tá no estado... A gente sabe que ela tá no estado sólido, mas ela não... Tá vendo que ela não mostrou, tipo, essas curvas quando ela foi pro estado líquido ou quando foi pro gasoso? Então, a C também não faz diferença, tá? A C não é porque todos estão no estado sólido. Todos estão no estado sólido, mas isso aqui significa o quê, ó? O que eu tô querendo dizer com essa curva aqui? Elas partiram do estado sólido, que é aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, o número 2, quando chegar a 20 graus Celsius, ela vai estar justamente na fase que ela vai passar para o estado líquido. Aqui agora é líquido, e aqui agora de novo vai chegar na temperatura de ebulição e vai chegar no gasoso, tá? As 3 amostras são exemplos de substâncias puras. Por que que não, gente? Baseado no que eu falei no slide passado, por que que não é? Opa. Porque a 3 é mistura. Era exatamente isso, ó. Esse aqui, ó, tá constante. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição muito bem definidas. Quando chegar a 20, é temperatura de fusão. Quando chegar a 50, é temperatura de ebulição. Já essa aqui não tá definida, ó. Começa no 10 e vai indo até... Aqui também não tá definida. Começa no 30, passa do 40, não é definida. Então, a gente sabe que a amostra 3 ela é uma mistura. Então, sobra a nossa alternativa E, que é a amostra 3 não constitui uma substância pura, correto, por não manter as temperaturas de fusão e ebulição constantes. Exatamente, tá? Porque, ó, aqui ela é variável. Tudo bem? Eu tô trazendo isso de gráfico porque é o que mais cai na prova. Então, deixa eu só apagar essas coisinhas aqui. Vou passar para o próximo, tá? Que a gente tem 15 minutinhos e eu ainda preciso passar mais um negócio para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, ó. Nós temos 3 coisas que a gente precisa analisar também. Primeiro é a solução. Solução, olha o que ele diz. Que a solução é quando a gente tem uma mistura homogênea. Homogênea é quando a gente vê uma fase só. Então, ó, quem cozinha vai saber. A gente coloca o arroz para cozinhar e coloca a água com sal. A gente consegue ver esse sal depois no arroz? Tipo assim, ou ele se dissolve no arroz? Ele se dissolve, né? E aí, nisso dele se dissolver, acho que eu vou deixar aqui, sim. E aí, nisso dele se dissolver, a gente não consegue mais identificar os pedacinhos de sal dentro da água. Onde eu quero chegar? A água, quando a gente coloca uma certa quantidade de sal, ele se dissolve e a gente não consegue mais identificar o que é água e o que é sal. Só a gente sabe que vira uma solução salina, tá? E aí, até aí, ela é homogênea. Agora, tem um certo momento que a gente começa a achar que ela é solução saturada ou insaturada. Por quê? Porque ela tem um limite. Então, assim, a água ela tem um limite para o sal poder se dissolver. Quando começa a passar desse limite, você pode colocar muito sal, que não vai ter água suficiente para dissolver esse sal. E é isso que a gente chama de solução saturada. Cara, ela tá saturada, não adianta colocar mais sal. Do tipo assim, a gente vai conseguir ver a água, vai conseguir ver esse sal aqui embaixo, tá vendo? Vai ficar sal aqui também. Mas, ó,
ela é saturada porque não tem água suficiente para poder diluir todo esse sal. Agora, insaturada é quando ela não atinge esse limite. Então, aqui tem água com sal, nesse frasco aqui. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho 100 gramas de água e eu coloco 15 gramas de sal, aí, para quem não sabe, 36 é o limite, tá? Dentro de 100 gramas de água, se eu colocar 36 gramas de sal, ele vai dissolver e a gente não vai mais conseguir separá-los. Mas se eu passar de 36, agora a gente vai ter uma solução saturada, porque ele não vai mais conseguir dissolver. Vai ter muito sal para pouca água. E a gente chama de insaturada quando é o contrário, quando tem muita água para pouco sal, tá? Então, ela é insaturada porque a gente pode colocar só um pouquinho de sal, aquela famosa pitadinha, que a gente não vai conseguir identificar. Ela vai estar insaturada dessa forma. Deixa eu ver se vocês estão jogando alguma coisa. Acho que eu vou deixar a tela pela metade. Tá se mergulhar na Coca-Cola. Mergulhar o que na Coca-Cola, gente? Tô perdida agora. São quantos slides? Ó, aqui tá marcando 27 slides, mas eu não vou passar todos esses não, porque é a continuação de separação de misturas, tá? Tipo você mergulhar na Coca-Cola. O que que tem se eu mergulhar na Coca-Cola, gente? Vocês vão ser hétero, né? Porque eu consigo identificar vocês e a Coca-Cola, tá? Então, ó, deixa eu continuar. Solução saturada, saiba que tem um limite. Então, se eu tiver mais soluto do que solvente, ele não vai saturar. Suspensão. Suspensão, gente, é o seguinte: quando a gente tem, olha, um copo cheio de óleo, e aí eu vou misturar vinagre e óleo, tá? Um copo cheio de vinagre, na verdade. E aí, algumas gotinhas de óleo ficam suspensas no vinagre. Vocês já viram isso aqui? Vocês já devem ter visto. Isso aqui também acontece quando a gente mistura óleo com água, tá? Aí tem a ver com também densidade, que é uma outra coisa que a gente vai ver em outra aula. Mas onde eu quero chegar? Tá vendo que elas estão suspensas, que elas estão aqui no alto, tipo assim, suspensão? É isso que a gente quer dizer, tá? É quando a gente tem uma mistura heterogênea, até porque aqui a gente tem dois elementos que a gente consegue diferenciar. E aí fica algumas partes sólidas ou algumas gotículas de líquido que ficam suspensas, dispersas, tá? Aqui também, isso aqui é a ideia da nuvem, porque a nuvem, elas são gotículas de água, só que lá em cima, em altas altitudes, também tem gelo, tá? E aí ela também fica, tipo, suspensa dentro da nuvem, tá? Só para vocês terem essa noção. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui. Por isso ele sobe, legal. Então tá. É porque uma hora é muito pouco para poder explicar para vocês o processo da formação da nuvem, mas é muito legal a gente entender, tipo, a composição. E aí é suspensa, gente. A nuvem é literalmente gotículas de água suspensas no ar atmosférico. Isso a gente consegue ver. Então a gente chama isso de suspensão, tá bom? E o último exemplo que eu vou dar se chama coloide. Coloide é quando é aquele meio termo ali. Tipo assim, ele é um sistema que apresenta tanto propriedade heterogênea quanto propriedade homogênea, como, por exemplo, o leite. Porque o leite, quando a gente olha olho nu, a gente fala, pô, o leite ele é homo. Eu só consigo ver aquela fase branca e pronto. Mas se eu coloco o leite em microscópico, você vai ver gordura, porque o leite tem gordura, tá bom? E aí ele apresenta já o quê? Heterogêneo, propriedades heterogêneas. A gente chama ele de coloide, tá? E aí, é muito interessante isso aqui do colloide, porque, tipo assim, às vezes é muito difícil a gente diferenciar uma solução de um colloide. Então, tipo, a olho nu, a gente diria que o leite é uma solução homogênea, mas ele na realidade não é. A mesma coisa do sangue. O sangue é um colloide também, tá bom? Outro exemplo para vocês é o esmalte. Por quê? Olha, as partículas de um colloide não se sedimentam. Sedimentar é tipo ficar duro. Sedimentar, tipo, solidificar com o tempo. Exemplos de colóide são os esmaltes coloridos. Por quê? Porque o esmalte, a gente tem ali aquele líquido e ele tem pigmentos de cor. E o esmalte passa 1, 2, 3 anos, pode ser até que vocês vejam que tem, tipo assim, ele começa a separar, fica um líquidozinho mais ralo e fica uma partezinha de pigmento. Aí a gente balança, assim, o esmalte e eles misturam de novo, mas eles não vão endurecer, tá? Esmalte também é um exemplo de colóide que a gente fala que ele é homo, mas quando a gente vai ver na prática, na verdade é um líquido com pigmentos, e ele é hétero. Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo. Se a água é hétero, mas a água é homo. A água é homo, tá? A água já é homo.
Vai falar sobre a formação da chuva? Não dá tempo de falar sobre a formação da chuva. Eu preciso passar mais 2 exercícios para vocês. E eu vou disponibilizar o slide sim, tá? Então, ó, outro detalhe que eu preciso que vocês saibam. Eles têm tamanhos. Aí tem algumas questões que abordam assim, um colóide de tamanho de 1 nanômetro, que é esse aqui, ó. Tá tudo bem. Não vai fazer diferença. Porque ele vai falar, ou um colóide que tem um tamanho de 1.000 nanômetros, ele não deixa de ser colóide. Qual é a propriedade do colóide? Ele pode ser, apresenta propriedade homogênea e heterogênea, porque vai depender do olho nu, se vocês vão ver no microscópio. E o colóide, eu acho muito interessante, porque tem isso aqui que a gente chama de efeito Tyndall. Imagina que eu tenho aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui na esquerda, eu tenho etanol e aqui eu tenho uma mistura qualquer que seja um colóide, tá? Por que eu falei etanol? Porque etanol ela é uma substância pura. E aí, ela é uma solução, é bem pequenininha assim. As soluções, elas são tão pequenas, aí eu acho que isso já é uma coisa que o pessoal do ensino médio vai entender melhor. Quem já viu a parte de física sobre ondas eletromagnéticas, tem algumas ondas que elas são pegas, vamos dizer assim, por esse aqui, ó, que é o... Ai, gente, qual é o nome? Infravermelho, tá bom? E aí, eles têm até um determinado tamanho para poderem ser identificadas essas ondas, que é, no caso, até 1 nanômetro. Só que as soluções verdadeiras, elas são menores do que 1 nanômetro. Nisso que elas são menores, o infravermelho não passa, passa direto. Então, esse é um experimento que a gente faz em laboratório que é para identificar se é um colóide ou se é uma solução verdadeira. Porque, tipo, imagina que eu tenho esses 2 frascos e eles não foram identificados. Eu não faço ideia do que são. Eu preciso saber se aqui eu tenho uma substância pura ou se eu tenho um colóide. O colóide, como ele é entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros, o espectro de infravermelho vai passar por ele, que nem está acontecendo aqui, ó. Tá passando por ele. Agora, uma solução, como ele é menor do que o espectro de luz, ele não vai passar. Então, ó, não acontece nada se eu coloco o infravermelho numa solução verdadeira, tá? E suspensão, o que eu acho muito interessante é que quando eu dou aula em escola, né? E aí eu pergunto para os meus alunos assim, no primeiro dia de aula deles de química, vocês conseguem ver química no seu dia a dia? E muitos alunos falam que não conseguem enxergar química no dia a dia. Mas, gente, tipo, o ar que a gente respira é química. São várias misturas de elementos químicos e compostos também. Suspensões, sabe quando vocês têm aquela poeirinha que, tipo assim, principalmente assim, você deixou uma janela aberta com o sol. E aí, se vocês olharem pro ar, assim, parado com o tempo, vocês vão ver umas poeirinhas, tipo, subindo, elas sobem, elas descem, ficam indo. Aí vocês fazem assim, elas voam um pouquinho, depois ela perde velocidade. Gente, essas poeiras nada mais são do que suspensões. E eu acho muito legal, porque a gente só chama de poeira, né? Mas na verdade são partículas suspensas. Vocês estão escrevendo alguma coisa aqui. Sim, já viu. Isso mesmo. Da refração, isso mesmo que a gente estava falando. Ai, calma que meu mouse deu ruim. Então, ó, isso. Se consegue refletir, se o infravermelho passar pela minha amostra, ele é um colóide, tá? Isso quando eu estiver tirando dúvida entre uma solução e um colóide, tá, pessoal? Vai ser um colóide, porque o colóide tem esse tamanho aqui, entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros. Se ele não passar, sinal de que a substância que eu estou analisando, a solução que eu estou analisando, é menor do que 1 nanômetro, então ela é uma solução verdadeira. E aí o infravermelho não atravessa, tá bom? Independente de eu colocar o infravermelho aqui, ele não vai atravessar. E aí isso a gente chama de efeito Tyndall. E eu achei interessante trazer isso para vocês, por quê? Porque domingo eu vou fazer uma prova para a Petrobras. E aí eu estava estudando essa semana e caiu uma questão sobre o efeito Tyndall. E aí eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês me respondam se está certo ou se está errado. Então, ó, vou passar mais 3 questões para vocês rapidinho, para a gente terminar essa aula. Deixa eu só ir direto aqui para do. Ih, cadê? Gente, sumiu. Ah, não, tá aqui. Essa aqui, ó. Leem essa aqui da Petrobras, para a gente aproveitar do efeito Tyndall. Aí vocês me falam se tá certo e errado, e depois a gente resolve aquelas outras 2 ali. Deixa eu diminuir aqui.
Alguém levantou a mão, pode falar, tá? É que eu cortou aqui pra mim quem era. Deixa eu ler aqui. Se a água ou receber um raio. Se você estiver analisando o raio e a água ao mesmo tempo, no caso. Porque teriam cadáveres de peixes flutuando. Aí a gente já tá falando da praia? O leite desnatado tem menos gordura, tá? É justamente isso, a gente retirar, tanto que ele fica mais líquido. A gente retira essa porcentagem de gordura. Essa é a diferença do leite desnatado e do leite normal. Uhum. Certo, correto. Isso. Isso mesmo, gente. É correto. Ó, Ana, o efeito Tyndall é o que eu estava explicando do colloide nesse slide anterior aqui, ó. Ai, travou. É o que eu estava explicando aqui, ó. De que um colloide, o efeito Tyndall é justamente isso. Ele apresenta tamanho entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros. E aí o infravermelho pode passar pelo colloide porque é dentro do espectro visível. Aí isso eu acho que já é mais para o pessoal do ensino médio, essa parte do espectro visível, tá? Nas substâncias verdadeiras, tipo soluções verdadeiras, o efeito Tyndall é justamente de que o infravermelho não passa por ele. Ele é tão pequeno, ele é tão minúsculo que nem o infravermelho passa por ele, tá? Tipo, passa direto, não faz nenhuma marcação. E esse aqui já é o exemplo que eu dei de suspensão, que é aquelas poeirinhas que a gente vê no flutuando por aí, partículas suspensas no ar. E aí, ó, a pergunta que eu coloquei da Petrobras aqui, gente, a resposta é certa mesmo, tá? O efeito Tyndall é o espalhamento ou a dispersão da luz provocada por partículas coloidais, propriedades esta que permite diferenciar uma solução verdadeira de uma solução coloidal. É isso mesmo. Então, só para a gente terminar a nossa aula, ó, essa questão aqui da Marinha, vou colocar aqui do lado para vocês resolverem para mim. Essa questão tem uma pegadinha, e aí ela foi, como é que eu digo? Tipo, o pessoal reclamou e aí ela foi anulada porque realmente a resposta era incorreta, a resposta que eles colocaram no gabarito. Isso, o infravermelho não passa por substâncias verdadeiras, só coloidais para cima, tá? Pessoal, coloquem um e-mail daqui a pouco, porque senão eu vou começar a perder os e-mails aqui. O pessoal já está entre B, C. Tá falando que a pegadinha é B. Tem alguns que já deram certeza que é B. Então vamos lá, ó. Tem 1 minuto e tem mais uma questão para vocês. Vou falar aqui então. Lembra que eu falei que essa questão ela foi anulada, tá? Por quê? Muita gente confundiu o seguinte: como isso aqui, ambos são formados por água, eles consideraram de que era uma substância pura, porque, tipo, se só tem água, é uma substância pura. Mas lembra que eu falei para vocês o seguinte: da água com um copo de gelo? Eu tenho água e eu tenho um copo de gelo aqui flutuando. Gente, a partir do momento que eu estou vendo mais de uma fase, ponto. Não tem a ver com o que é a substância, com o que ele é formado. Eu estou vendo mais de uma fase, virou uma mistura. Se é uma mistura, deixou de ser substância, tá? Então aqui ela é uma mistura. Como eu estou vendo duas fases dela, que é a água líquida e a água sólida, pronto, ela é uma mistura heterogênea, tá bom? Essa aqui, a 2 foi muito fácil, porque a 2 é água e óleo, são duas que a gente consegue ver, tipo, nitidamente que água e óleo é heterogêneo. Mas a pegadinha era essa, tá bom? Isso, ambas são heterogêneas, a resposta é a letra B. Eu vi que deu 8h30 e que algumas pessoas precisam sair. Quem quiser só terminar essa questão aqui, ó, da Veiga de Almeida, tentem fazer rapidinho que eu vou olhar o chat já já. Seria pura se, por exemplo, se eu não tivesse o gelo.
Se eu só tiver água líquida, pronto, agora a substância é pura. Ou se eu só tiver só o gelo, pronto, substância pura também, tá? Mas as duas juntas, elas vão apresentar fases diferentes, deixaram de ser uma substância e virou uma mistura. Exatamente, é só água. Por isso que lá no início eu dei esse exemplo. Na química, tipo, é só água, mas ela não apresenta uma fase só. Ela vira uma mistura mesmo sendo da mesma substância. Não, mas eles anularam por quê? Porque muita gente marcou a questão de que é substância pura e que a outra é heterogênea. Mas aí o pessoal que anulou já deu esse outro argumento. Não, a partir do momento que você vê uma fase, é porque ela é uma substância, ela não é uma substância, ela é uma mistura, você está vendo mais de uma fase. Então ela foi anulada por isso, porque na verdade não era essa opção, a verdade era de que as duas elas eram heterogêneas. Aí eles tiveram que fazer todo o negócio. Aí não tiraram um ponto, no caso. Ó, D, C. Isso eu também não sei. Porque eles consideraram no gabarito que era substância pura, mas não era, quando eles foram fazer a retificação. B ou C. Então vamos lá, ó. Óleo e vinagre. A gente trouxe um exemplo aqui. Então, o que que vocês acham? Ela é heterogênea ou ela é homogênea? O pessoal já tá respondendo aí, né? Então tá bom. Ok. Garfo de aço inoxidável. Um garfo. Um garfo a gente só vê o garfo, né? Então ele é homo. Ótimo. Não é. Balcão da padaria feito de granito. A pegadinha aí, ó, que eu tinha falado com vocês. Que o granito tem vários tipos de pedra num só. Então ele é hétero, então ele também faz parte. E último, água adicionada de sais comercialmente vendida na maioria das cidades brasileiras. Água com sal, isso aqui a gente encontra até em ele é homo, exatamente. A gente encontra em farmácia. Quando você tá, tipo assim, você tá desidratado, você compra aquela água com sais minerais para poder se hidratar. Ele é homo, a gente não vê as fases água, isso aqui é sal, e assim em diante, tá? Então a questão correta seria a C. Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para pegar os e-mails, mas a aula de hoje seria isso, porque na semana que vem começaria separação de misturas. Não especifica a quantidade de sal, porque olha só, essa aqui ela tá falando daquela água comercialmente, ó. A comercialmente. Comercialmente é a que a gente encontra na farmácia, tá? Que a gente encontra homogêneo. Agora, se a gente visse como aquele exemplo da água com super saturada, no caso, que tem mais sal do que, tá? Sério, você nunca viu? Principalmente quem fica, tipo, quem passa muito mal de estômago, aí fica com diarreia e precisa repor os sais minerais, vende, é certinho. Vende farmácia isso. E aí, próxima aula, a gente vê separação de misturas, que são muitos e muitos métodos, tá? A gente vê com mais calma. Vou deixar aqui, eu vou anotando os e-mails. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver. Obrigada. Imaginei uma água saturada. Água saturada aí é hétero mesmo. Uhum. Tipo aquele Zeno. O Eno tem essa ideia de sal mineral, né? Mas quando a gente coloca o Eno na água, é hétero, porque a gente tá vendo o Eno até então. A não ser que ele se dissolva por completo, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite para vocês. Agora eu tenho que subir esse chat aberto aqui. Deixa eu parar a gravação. Começar a anotar no hoje aqui. Meu Deus, muito aluno. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tchau, Vitor.
Tchau, GBS. Boa noite.